Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando os 70 anos da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Nosso convidado é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ex-metalúrgico, fundador da Central Única dos Trabalhadores. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, o senhor estava relatando aí uma série de iniciativas legislativas, né, que, em última instância, terminam provocando, ou aspiram a provocar mudanças flexibilizantes na CLT. Mas tem uma proposta aí muito concreta que se refere a duas formas de contratação. Uma é por eventualidade, né, o trabalhador por eventualidade, e outra por hora trabalhada. O que isso afeta a CLT? Olha, primeiro dizer que eu quero dar um destaque aqui para a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Eu tive a oportunidade, inclusive, de participar do último congresso deles, só juízes, né? Eu achei interessante, eu digo, bom, agora falar para ser juiz aí, eu nesse meu linguajar de peão, distância aqui, o peão do chão de fábrica melhor, porque na distância era meu pai, que era domador de cavalo, eu já era peão de fábrica. Mas sabe que foi o congresso que eu fui mais aplaudido. Eu falei mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, e até no final houve um momento de muita emoção ali pela sintonia que eu senti que havia entre o plenário e aquilo que eu estava dizendo em relação à minha visão, né, do mundo do trabalho. Achei muito interessante. Então eu tenho um carinho muito grande para a ANAMATRA, e tem uma frase que é do seu presidente que diz: esses projetos que vão na linha de flexibilizar, diz ele, é um grande retrocesso nos direitos dos trabalhadores do Brasil, uma afronta à Constituição. Por isso ANAMATRA que eu dizia, ANAMATRA, isso é do juiz. Por isso que eu disse que muita coisa que está na CLT, se eles não perceberam na época, agora eles vão perceber. Está também dentro da Constituição. Está lá, tudo escrito lá dentro. Então, para mexer, não é só achar que vão fazer uma leizinha e vão mudar, porque vão ter que mexer lá na Constituição também. E lá é mais difícil de meter. Lá, como diz o outro, o fogo é mais embaixo. Bom, a contratação por hora de trabalho, claro que preocupa. Nós agora legalizamos o serviço de empregado doméstico. Calcule-se, passe a formalização por hora de trabalho. O que tu faz? Tu contrata uma empregada doméstica por hora de trabalho. Se foram todos os direitos que nós seguramos com tanta briga aqui para elas e para outros trabalhadores também. Ela vai ter tantas horas e por tantas horas ela recebe tanto, assinou o recibo, está aqui, tchau e benção. E não passa a ter direitos com aqueles sagrados que eu falava aqui, como fundo de garantia, como previdência, carga horária definida, e passa a ser um contrato entre empregado e empregador, somente mediante esse contrato ou certificado por hora de trabalho. E o trabalhador eventual vai na mesma linha. Você está num momento, digamos, de safra, você faz, ou ganhou um pedido enorme lá de uma fábrica, vamos botar o que é na moda hoje, fábrica de caminhão ou de automóvel. Então você faz o contrato eventual para aquele trabalhador só durante aquele período. Terminou, você manda embora ele, não tem aviso prévio, né? Não tem 13º proporcional, não tem nenhum tipo de benefício, tipo as contribuições para a Previdência e tantos outros que deveriam ser assegurados. O contrato eventual é isso, e por hora de trabalho é pior ainda. Eu considero por hora de trabalho pior que o contrato eventual. Porque senão, na verdade, o contrato eventual é aquele tipo, aquela malandragem que alguns fazem do contrato de experiência. Te botam lá para o contrato de experiência por 2 meses, depois você rompe, te dão mais 3 meses de experiência e vai protelando para não te pagar a indenização devida, por exemplo, só como exemplo, que é o fundo de garantia mais 40% que deveria ser pago no momento da demissão. Agora, senador, o senhor no final do bloco anterior citou aí uma série de projetos que tentam justamente alterar não certos aspectos, mas pelo jeito Global. toda a consolidação das leis trabalhistas, né? E eu fico me perguntando até que ponto essas iniciativas não têm a ver com o que acontece no mundo hoje e que assustam certas pessoas. Para dar um exemplo rápido aqui do que eu estou me referindo, é que, por exemplo, os Estados Unidos está passando atualmente por um processo de reindustrialização nacional. O que eu quero dizer por isso? Eles estão retornando fábricas que estavam, em grande parte, na China,
para o território norte-americano, alegando que os custos na China têm subido enormemente, inclusive os custos trabalhistas, entre outros. Custo de salário, custo de transporte. Que bom, porque antes era uma vergonha lá. Pois era é. trabalho escravo, então, que nós não queremos para o Brasil. Isso. Mas então o que isso denota? Que está havendo uma mudança muito importante no mundo, que tem aspectos econômicos, sociais, como implicação fundamentais e que vão, mais cedo ou mais tarde, acabar chegando aqui também. Como é que o senhor vê esse tipo de preocupação? Eu acho uma preocupação justa. Eu sou Obama, né? Eu sou Obama, sou digamos, fã do Obama, gosto da postura dele, gosto da forma dele de atuar, mas como alguém um dia perguntou para ele, mas em última instância, no fundo, tu vai ter um olhar maior para a América Latina, que é o nosso caso. Ele disse, e foi honesto, eu terei um olhar maior, mas primeiro eu vou lá para o meu país. E é o que ele está fazendo agora, né? Se as empresas estão na China, estão no Japão, enfim, estão no continente asiático, ele vai olhar a importância de trazer a empresa para o território nacional, gerando emprego e valor agregado lá, para a partir dali fazer o sistema de exportação. E nós também, aqui no Brasil. Por que o Lula falava tanto naquela questão de produzir navios aqui, os estaleiros, né? Então vinha, como é que chama, a 58, a 59, as plataformas, né? E eu me preocupei que recentemente eu estou vendo que algumas plataformas estão mandando de novo, querendo fazer lá fora, em vez de fazer aqui. E eu vejo com bons olhos essa posição. Bom, aí a disputa fica num pé de igualdade melhor, né? Entre eles lá fora e nós aqui. Nós temos que continuar produzindo aqui, exportar menos matéria-prima e mais valor agregado. Isso faz parte da disputa do mercado e por isso que eu falo também tanto das tecnologias cada vez mais avançadas, que nessa competição vai prevalecer quem tiver esse ponto de vista. E aqui, internamente no Brasil, o que me preocupa também muito é a tal de guerra fiscal, que também faz com que uns procurem a mão de obra mais barata num ou no outro estado, que já foi feito com empresas nacionais, que numa época estavam indo produzir também, saia a fábrica de calçado daqui para a China. E voltava o calçado praticamente pronto para cá, só para encaixotar. A partir do momento que a China também começou a perceber que esses empresários que estavam lá começaram a agir, como essa postura que você dá um exemplo muito bem aqui nos Estados Unidos, lá também começou a mudar o quadro, buscando que o trabalho não continue sendo no regime de semi-escravidão. E aqui no Brasil, eu acho que a guerra fiscal de fato tem que terminar e cada região produza dentro da sua capacidade de elaboração. Senador Paim, uma pergunta de caráter histórico, né? Nós estamos aqui discutindo a CLT, os 70 anos da CLT, e nós sabemos que na sua origem o PT e o novo sindicalismo que surge um pouco antes do PT, depois até originou o próprio PT, ajudou a construção do PT, ele tinha um discurso muito anti-Vargas. Né? Vargas era pelego, era populista, enfim, havia uma certa hostilidade. A historinha aqui do pelego no início. Pois é, mas acontece isso. Acontece que recentemente o ex-presidente Lula fez uma revisão histórica, né? Ele passou a dizer reconhecer que Vargas era um grande presidente, que as maiores conquistas foram feitas na sua época, inclusive a própria CLT. Né? Agora, o que isso significa em termos de uma revisão histórica? Porque hoje os deputados, a base parlamentar petista aqui, juntamente com o PMDB, a aliança que o governo tem no Congresso, faz a defesa da CLT e de uma série de conquistas do Vargas. É uma revisão histórica generalizada? Então? É uma revisão histórica e justa. Né? Eu sempre digo que errar é humano. Insistir no erro, daí já é burrice. Eu me dou o direito de errar também, e errei muitas vezes, mas depois... E por que não dizer, por exemplo, eu questiono muito, o Plano Real? Como é que nós criticávamos o Plano Real? Depois, no andar da carruagem, percebemos que bom que veio o Plano Real. Eu não tenho nenhum problema de dizer isso. E era um que criticava. Ora, a questão do Getúlio, eu mesmo falei no intervalo, vou repetir agora. O meu primeiro discurso como sindicalista foi fazer uma defesa enorme do Getúlio.
Bom, a base na época do pessoal mais organizado, mais à esquerda, e muitos companheiros, claro, do PT, disse, pô, pai, nós te ajudamos, te eleger, agora tu vem defender o Getúlio na tua posse? Que situação é essa que tu nos deixou? Eu digo, meu pai sempre disse que ele era um grande cara. E, de fato, meu pai era getulista e brizolista. Então, o trabalhismo, ele cumpriu um papel importante na história e cumpre até hoje. A gente não tem que, eu sou daqueles que acham que nunca temos que negar as nossas origens, né? E eu vim dessa cepa, digamos, do trabalhismo, e com muito orgulho, cada momento da minha vida, a alegria que eu tive como vice-presidente do Senado, recebi o Brizola 2, 3 vezes aqui, e o Brizola era encantador, ele encantava a serpente, no bom sentido, né? Ele chegou aqui na sala e me disse, pai, tu vai almoçar com o Brizola? Não, vou receber ele aqui, eu estava na vice-presidência do Senado, e depois vou almoçar com vocês. Que vai almoçar com vocês? O Brizola ficou aqui, enquanto ele falava, eu ficava olhando, assistindo, ouvindo e aprendendo, ele fazendo reflexões sobre aquele novo momento. O Lula já era presidente. Foi Então, eu lembro de Brizola, lembro de Pascoalinda, lembro de Getúlio. São personagens da história que fizeram muito, e fizeram muito mesmo pelo mundo do trabalho. E que bom que aqueles que eram contra hoje têm uma posição, digamos que caminham junto daquilo que a gente sempre pensou, da importância que foi a era Getúlio, eu diria, por que não dizer a era Brizola também, né? Eu sou do tempo do Brizola e Jango. Eu gosto muito do João Goulart também, o golpe que deram em cima deles. O João Goulart tinha que ter assumido, não deixaram. Fiz uma homenagem, inclusive, ao governador de Goiás, que foi um dos poucos que resistiu. Mauro Borges. E que faleceu recentemente. E eu fiz uma homenagem para ele à tribuna do Senado. Ô, senador, já que o senhor mencionou e lembrou do Plano Real, colocando um pouco a CLT nesse contexto macroeconômico, a inflação, e o Plano Real foi justamente criado para tentar debelar o dragão inflacionário, né, da hiperinflação na época. Eu me lembro que eu brigava na época para que o salário incorporasse a inflação de 100 e poucos %. Pois é, porque o maior prejudicado é justamente o trabalhador, né? E o seletista perdia no outro dia. E principalmente o não formalizado, né? Mas agora, recentemente, o governo vem se debatendo com essa questão. É claro que não é a hiperinflação, é óbvio, mas elegeram até o tomate aí como vilão da história, né? O tomate já virou piada, né? Lembrou a tempo do Delfim, era o chuchu. Era o chuchu. Agora virou tomate. Já teve a época do boi gordo, chuchu, enfim. Qual a relação que o senhor estabelece entre essa questão inflacionária e as leis trabalhistas? Eu acho que a lei trabalhista... O bolso do trabalhador. A lei trabalhista não contribui, que bom que não contribui em nada para o processo inflacionário, né? Não contribui em nada. Tanto que a desoneração da folha está aí, eu não vi repercussão nenhuma em matéria de inflação. É como se não tivesse acontecido. Não gerou mais emprego, não aumentou o desemprego, e graças a Deus nós temos uma situação de desemprego, deve ter em torno de 5%, a Europa está 25%, 27%, 28%. Mas algumas empresas que foram desoneradas demitiram, né? Pior, Renato. Não cumpriram o trato. Tu dá um componente ainda mais negativo, né? Eu quero dizer que não gerou mais emprego. E pelo contrário, você não lembra algumas empresas que demitiram. A questão, porque isso que entrou a era tomate, né? Eu acho que é uma questão de safra. Nós temos num momento em que devido à seca que assola grande parte do país, claro que o Brasília não, porque tem aqui em Brasília mais seca, está chovendo dia e noite aqui, mas nós sabemos que a seca assola grande parte do país, está dando um problema sazonal no meu entendimento. Passando esse momento difícil que nós estamos atravessando, eu acredito que a inflação volta ao controle, até porque o governo desonegou a cesta básica, né? Eu, lá com meus botões, não vi reflexo nenhum. Não vi produto nenhum baixando de preço, mas pelo menos eles não têm motivo algum para aumentar os preços. E eu espero que isso repercuta positivamente, mas às vezes eu me preocupo muito que a ganância do lucro, do ganhar, deixa de pagar e na contrapartida não reduz o preço para a população. Mas acredito que essa questão da inflação, principalmente nos alimentos, e por isso que o governo fez essa jogada perigosa, mas talvez tivesse que fazer, de desonerar principalmente a cesta básica. Eu não vejo a mesma coisa com os automóveis, que é outra discussão.
eu acho que poderá ajudar nós passarmos por esse momento e a produção de alimentos voltar a todo vapor e, com isso, claro, mantendo a taxa de juros no patamar que se encontra hoje, que ainda é um patamar civilizado, a gente possa conter a inflação. Muito bem, estamos chegando aqui ao final desse programa Agenda Econômica, que examinou os 70 anos da CLT. Se me permitir, só uma frase, Pois não. que eu estava lembrando aqui, eu vou relatar agora a Convenção 151, que ela vai trabalhar na linha de regulamentar o direito de greve, a livre negociação, a livre organização sindical, e o terceiro ponto é a negociação coletiva. É da OIT. É a 151 da OIT. E a negociação coletiva. Eu vou reunir todos os projetos que estão na casa e o governo também deve mandar uma contribuição e vamos trabalhar para garantir que o servidor público também tenha o seu direito formalizado. Não enfraquece a CLT, reforça. Nada, reforça a CLT. Pois bem, chegamos ao final do nosso programa Agenda Econômica por hoje, que nós discutimos os 70 anos da CLT. Gostaríamos de agradecer aí a sua audiência, pedir que compreendam a importância de nos enviarem dicas, sugestões, elas são muito bem-vindas ao nosso programa e elas podem ser enviadas para esse endereço que está aí na sua telinha, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência, agradecemos também a presença do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Obrigado, senador, esperamos contar com o senhor outras vezes. E agradecer também a participação do jornalista Floriano Filho. Até o próximo Agenda Econômica.